Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui na igreja. Agora seria o momento da escola dominical, momento que estaríamos nos reunindo para aprender do Senhor, as crianças, adolescentes, adultos. No entanto, estamos com a igreja vazia mais uma vez, e isso traz para nós uma tristeza. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos buscar em Deus esperança para que esses dias sejam breves, para que logo nós possamos estar juntos, novamente como igreja reunida. E se você não sente essa tristeza pelo distanciamento, é hora de refletir. Não se deixe levar pelo comodismo. É muito bom estarmos em nossas casas e devemos e precisamos nos cuidar, lembre-se disso. No entanto, pedimos a Deus que logo possamos estar juntos como igreja. Nós temos visto aí muitos irmãos, colegas nossos, usando de maneira muito sábia essa ferramenta, as lives, os cultos através da internet, e é muito bom saber que famílias estão se reunindo na frente do computador, na frente de um celular, sendo edificados pelo Senhor. No entanto, irmãos, que a gente possa pedir a Deus que logo estejamos juntos, que essas ferramentas possam ser usadas e continuem sendo usadas para acrescentar ao nosso trabalho. Mas é preciso que esses dias de afastamento não nos tornem relapsos com relação às coisas do Senhor. Nós vamos cantar do Inário Novo Cântico, o hino 306, Fidelidade na Luta, que é um chamado a que os cristãos se ergam e batalhem pela fé. É isso que precisamos, de disposição, de vontade de trabalhar, retornar muito em breve, assim que possamos ter superado essa situação, nos reunir para adorar, para louvar o Senhor, para orarmos juntos, para adorarmos o nosso Deus. Hino 306. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, já Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai.
amém. O chamado à fidelidade, o chamado a lutar em oração, em comunhão com o nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Nós vamos esperar, como esperamos na igreja, os nossos cultos, os nossos estudos, que os irmãos abram sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 12. Diz assim para nós: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvisse pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança em longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra é verdadeira, a Tua Palavra é inerrante, a Tua Palavra é nosso alimento espiritual. Nos ajude, Senhor Deus. Abençoe todos aqueles que hoje não podem estar aqui na igreja, todos os alunos dessa escola dominical, que sejam edificados, ó Deus, através da Tua Palavra, fortalecidos e exortados, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós queremos utilizar para o nosso estudo dessa manhã um material que se encontra no livro chamado A Reforma Espiritual de D.A. Carson, teólogo que, com esse título, nos faz pensar um pouco sobre essa situação que nós vivemos. É preciso que, como fonte de todo o nosso ensino, seja a palavra de Deus, seja aquilo que Deus fala a respeito de si mesmo e que Ele revela nas Escrituras. E é preciso também que nós avaliemos o que tem acontecido. Se não é momento realmente de pensarmos numa reforma em nossa própria vida, uma reforma espiritual. E eu tenho insistido nas outras falas que fiz, nas outras devocionais, para não desperdiçarmos esse momento, sem a qual tudo será uma preocupação inútil, um sofrimento inútil, se não tirarmos lições preciosas disso. E eu penso que, como igreja, é preciso avaliar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada até esse momento. Será que não vivíamos uma vida de formalidade, uma vida de mera rotina na nossa vida espiritual? Será que não é necessário realmente pensarmos em termos de reforma na nossa vida de oração, na nossa vida de aprendizado, na nossa comunhão, na nossa dedicação, no uso dos nossos dons na igreja? Será que não estávamos meramente acostumados com a rotina de vir aos cultos? E é preciso pensar sobre isso e despertar nesse momento que temos vivido. Carson ele usa as orações de Paulo, expressas em suas cartas, para nos trazer algumas lições, algumas ponderações. E o título do capítulo que eu vou usar aqui é o conteúdo de uma oração desafiadora.
Ele vai mostrando nesse capítulo alguns pontos que eu gostaria de passar nesse breve estudo para os irmãos. Um dos primeiros pontos aqui é que Paulo faz a sua oração por crentes, por irmãos que ele não conhecia pessoalmente. Se você acompanhar o versículo 3 e 4, ele vai dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo, ele certamente orava pelas igrejas e pelos irmãos que ele mesmo havia evangelizado, iniciado pessoalmente os trabalhos através da sua ação, do seu trabalho missionário. Mas aqui, esta igreja, muito possivelmente iniciada por Epáfras, que foi evangelizado por Paulo, ele não os conhecia e, no entanto, orava por aqueles homens. Paulo é taxativo: eu oro por vocês. Uma coisa então que a gente precisa avaliar aqui, que é a amplitude da nossa oração. Carson fala sobre da amplitude da nossa própria prática de oração. É lógico, é claro que quando nos reunimos em oração, ou você na sua devocional, você ora por você, por sua família, por sua igreja. Quando muito, por um colega de trabalho, por um familiar que está distante. Mas, no geral, a nossa prática é bastante restrita a um contexto muito próximo nosso. E esquecemos que a nossa oração, ela não é limitada geograficamente. Em dias em que nós vemos países sucumbindo a essa enfermidade, praticamente todos os países atingidos. Se você pensar em quantas pessoas sofrendo, pessoas que você não conhece, nunca viu, não conhece o idioma, nem a cultura, será que isso é um impedimento para a nossa intercessão? Será que não devemos orar por essas pessoas que estão sofrendo? Por essas pessoas que perderam seus familiares? Por aqueles da China, a Itália, a Espanha, em estados distantes dentro do nosso próprio país? Pedir ao Senhor por eles. E é interessante que o livro aqui destaca uma coisa que precisamos pensar. As nossas orações podem ser uma indicação do quanto o nosso mundo é pequeno e egocêntrico. Nós, em termos de economia, fala-se muito em globalização. Mas as nossas orações, muitas vezes, elas demonstram o quanto pensamos apenas em nós mesmos e o nosso mundo é pequeno. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo está espalhada pela face da terra. É preciso prestar atenção naquilo que nos chega a respeito dos cristãos espalhados por todo o mundo. A igreja perseguida, os crentes sofrendo com todo tipo de situação difícil, que a gente possa sair um pouco do nosso mundo mais reduzido, levantar os nossos olhos e também interceder por esses. Claro que você vai continuar orando por você mesmo, claro que você vai continuar orando pela sua família, pelos seus amigos, como eu falei no início, mas precisamos entender a amplitude da nossa oração. Um segundo ponto que o autor coloca aqui é que Paulo ora incessantemente. A expressão que ele usa no versículo 13 é: damos sempre graças. Ele vai falar aqui também no versículo 9: não cessamos de orar por vós. Quer dizer, essa ideia de que a oração é algo constante na nossa vida não é, e fica muito longe de imaginarmos que é uma questão mística. Olha, a pessoa ficou ali no seu quarto trancado 24 horas, passou a madrugada. Ora,
você pode fazer isso. Mas orar incessantemente não significa isso. Orar incessantemente é que, em primeiro lugar, nós tenhamos um espírito de oração. Enquanto nós desempenhamos as nossas atividades rotineiras do nosso dia, que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. É lógico que se você está no seu trabalho, se você está ministrando uma aula na escola, se você está dirigindo o seu veículo, você não vai fechar os seus olhos simplesmente e começar uma oração, não vai nem correr o risco disso. Mas a nossa mente tem que estar voltada para as coisas do Senhor, o nosso coração entregue às coisas do Senhor. Mas também precisamos compreender que é necessário uma disciplina de oração, que as nossas orações não sejam coisas esparsas, espalhadas pelo nosso dia, que não sejam aquilo que nos vem de rompante, que de repente bate na nossa mente, preciso orar, mas que nós tenhamos uma agenda, um momento em que naquele momento nada interfira no nosso falar com Deus, na nossa oração. Paulo não cessou de orar e constantemente estava orando por aqueles crentes que ele ainda não tinha visto com seus próprios olhos. Paulo intercede e ora por aqueles irmãos. E com certeza Paulo tinha uma disciplina na sua vida de oração. Então, duas coisas que estão aqui em comunhão: ter um espírito de oração, seu coração voltado para o Senhor, mas também de modo prático, momentos de oração em que você, das 24 horas do seu dia, você possa voltar-se para o Senhor em oração. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, Paulo ele faz essa ligação, o autor aponta isso aqui para nós. Paulo liga orações de ação de graças com oração de petição. É interessante isso, Parece que a gente faz essa dicotomia em nós mesmos. Muitas vezes, quando vamos chamar a igreja à oração, a gente diz: olha, você tem pedido, você tem agradecimento. Nós precisamos pensar que a nossa vida de gratidão é uma constante. Precisamos pensar que não existe um departamento de pedidos e agradecimentos diante de Deus. Não podemos também nos inclinarmos a orar por pessoas e situações apenas quando já existe uma necessidade desesperadora, nas palavras aqui do autor. Mas as coisas estando em andamento, você está pedindo, você está agradecendo também. Qual é o conteúdo da oração? Paulo está expressando aqui para aquela igreja. Versículo 5, ele vai dizer assim, versículo 4, ele vai dizer: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo, ele conhece, através daquilo que ele ouviu, de qual é a prática daquela igreja, uma igreja que amava uns aos outros. Ele vai falar: e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste da palavra da verdade, do Evangelho. O que nos motiva, o que nos faz caminhar avante em nossas orações e não desistir, não é simplesmente o resultado imediato daquela oração. Olha, orei pela cura, foi curado. Orei pela conversão e foi convertido. Orei como se fosse uma mera relação de causa e efeito. Mas o grande motivador é a esperança que nós temos, a esperança que vem dos céus, a esperança que ouvimos através do Evangelho. Essa esperança que nos faz com que possamos olhar para frente, olhar para a conclusão do plano de redenção, é o motivador para o nosso dia a dia, é o que nos leva a dobrar os nossos joelhos em oração. Então, que nós possamos superar muitas vezes esse conceito que a pequena
a oração, que torna a oração um pouco restrita. Eu vou orar porque eu preciso disso, eu vou orar porque preciso daquilo. Eu vou testemunhar que ganhei isso, aquilo das mãos do Senhor. Mas que a gente erga os olhos e que sinta como motivador da oração o futuro que nos aguarda, aquilo que nos espera, a garantia da salvação. O texto vai usar essa palavra, preservada nos céus. Uma coisa muito interessante aqui, que ele vai dizer no versículo 6, que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Muitas pessoas, elas associam a questão da oração, a oração fervorosa, a oração forte, a expressões emocionais, ao timbre da voz, a questões de determinação, mas a vida que Paulo está mostrando aqui e de oração, ela passa por aquilo que nós pensamos, passa pela nossa capacidade de entendimento. Ele vai dizer aqui, vocês entenderam a mensagem da graça, vocês ouviram e compreenderam. Ou seja, lógico que em momentos de oração nós choramos, nós nos expressamos com alegria, a emoção é algo inerente ao ser humano, mas não podemos abrir mão de compreender, entender por que você está orando, para que você está orando, a quem você está recorrendo, baseado em quê? E tudo isso passa pela nossa capacidade de ler a palavra, compreender a palavra, entender aquilo que Deus está passando para nós. A finalidade da oração aqui, Paulo está mostrando, não cessamos de orar por vós, no versículo 9 ele vai falar isso, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. É interessante isso, né? Às vezes a gente pensa em vontade de Deus como, olha, o que é que Deus quer para mim enquanto profissional? Qual é a vontade de Deus para mim com relação a casamento, a trabalho, a cidade onde morar? Mas será que é apenas isso? Será que é disso que Paulo está falando aqui? Ele vai falar, conhecer a vontade de Deus e toda a sabedoria do Senhor. E Carson, ele recorre aqui ao Salmo 143, versículo 10, ele vai dizer, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Ou seja, o salmista parte do princípio que ele já conhece a vontade de Deus. O que é que ele pede ao Senhor? Ensina-me a fazer a tua vontade. Será que você, como crente, tem pedido isso a Deus? Será que nós temos orado ao Senhor para que Ele nos ajude a fazer a vontade dEle? Que a vontade dEle não seja limitada apenas à questão que profissão eu vou seguir, que carreira eu vou estudar, onde eu vou morar, com quem eu vou me casar, afinal de contas. Mas a vontade de Deus expressa no texto que Paulo está mostrando aqui, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. O resultado da oração é que a gente possa viver para agradar o Senhor. Deus nos chamou, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, e como resposta devemos viver de modo digno. E será que a nossa rotina fora da igreja tem sido assim? Será que a nossa resposta tem sido uma vida de crente, uma busca pela santificação, um abandonar das práticas que desagradam ao Senhor? Essa é a vontade do nosso Deus para nós como cristãos. Essa é a vontade. Esse item faz parte da nossa vida de oração. Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Quero viver como filho teu, apesar das minhas falhas, dos meus erros, mas eu quero viver para te agradar, como ele diz aqui. Ah, pastor, mas isso é muito complicado. Sim, mas o versículo 11, acompanhe na sua Bíblia, diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda a perseverança e longanimidade, né? Que é a palavra que diz respeito à paciência, e com a alegria. Fazer a vontade de Deus não é pesado, fazer a vontade de Deus não é irritante, fazer a vontade de Deus não é desagradável, mas é algo feito com alegria. É preciso ter paciência e Ele mesmo nos fortalece. Pedro vai dizer que todas as coisas que são necessárias para uma vida de piedade são nos doadas pelo próprio Deus. Irmãos, a vontade de Deus, como Paulo escreve aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, que a nossa oração contemple isso também. Senhor, eu quero viver uma vida que agrade a Ti. Quero viver uma vida em que eu não seja escravo, porque a palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor nos libertou e que nós possamos viver para agradar ao nosso Deus. E que a nossa oração seja feita com essa certeza. A resposta é clara. Nós somos fortalecidos pelo próprio Deus, na força da sua glória. Entende o poder de Deus? O poder criado por Deus, o poder de criar todas as coisas, o poder que ressuscitou o seu Filho do sepulcro. Precisamos recorrer ao Senhor. Irmãos, em recapitulação, que a nossa oração não se limite apenas aos nossos desejos pessoais, que possamos interceder de maneira ampla, possamos pensar em todos os demais que estão em sofrimento. Que a nossa vida de oração seja a junção dos pensamentos voltados para coisas do Senhor. Pensai nas coisas que são lá do alto, que tudo aquilo que é puro e agradável seja aquilo que ocupe o vosso pensamento. Que tenhamos também disciplina e rotina, um momento, uma hora, um minuto, que seja de largarmos tudo o que estamos fazendo e buscarmos ao Senhor em oração. E que dentre os nossos pedidos esteja fazer a vontade do Senhor. Você conhece a vontade de Deus, você conhece a palavra do Senhor, você conhece a vontade de Deus. Talvez não estejamos buscando em Deus as forças necessárias para cumprir essa vontade. Que seja essa a nossa oração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que nós tenhamos disciplina para ter uma vida de sinceridade em oração diante de Deus e que Ele nos responda a oração de acordo com a sua vontade, no tempo dele, que nosso coração seja submisso à vontade do nosso Deus, que possamos crescer em pleno conhecimento. Lembre-se disso. Conhecer plenamente é buscar a palavra do nosso Deus e aprender dele. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe nesse propósito, em nome de Jesus. A nossa oração é que Deus abençoe a sua vida. A nossa oração é que também, muito em breve, essa igreja esteja novamente repleta com seus alunos para aprender, para olhar para a palavra do Senhor e sermos edificados nela. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o nosso país. Em nome de Jesus. Tenham um ótimo domingo. Nós aguardamos você no culto às 19h30, que vamos fazer junto com o reverendo João Pedro, da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Itapeva. Ore conosco, adore ao Senhor conosco, aprenda da palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Ótimo domingo. Não desperdice o dia do Senhor. Volte-se para as coisas do nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém.